Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar então. Agora que a gente já sabe como reconhecer argumentos, vamos introduzir algumas distinções a mais dentro dos argumentos, destrinchar eles um pouco mais e também introduzir alguns conceitos que são úteis que a gente vai precisar para poder progredir, para poder ir mais para frente, tá? Vocês se lembram que até agora eu estava falando, né, de argumentos com uma ou mais premissas e uma conclusão, né? Argumentos que têm uma ou mais premissas e que têm uma conclusão são chamados em lógica de argumentos simples, tá? Simples em filosofia não significa aquilo que não é complicado, né? O contrário de complicado, difícil, tá? Simples em filosofia tem um significado mais preciso, que é aquilo que não é composto de partes, aquilo que não pode ser dividido, analisado em átomos, em pedaços menores, né? Aquilo que é, então, digamos assim, também em um certo sentido unitário, tá? Assim, então, por isso que argumentos simples são aqueles que têm uma conclusão. O contrário de simples em filosofia é complexo, tá? E complexo em filosofia não significa difícil de entender, como a gente usa a palavra complexo, né? Complexo é simplesmente aquilo que é feito de partes. A complexidade é simplesmente uma junção de partes. Uma complexidade pode ser muito simples, né? Um brinquedo de Lego, ele é complexo porque ele é composto de muitas partes, mas é simples entender como é que se monta ou desmonta o brinquedo, né? E algo que é simples pode ser muito complexo. A gente pode ter um argumento de muitas páginas com uma única conclusão e é muito difícil entender a estrutura daquele argumento, tá? Então, o significado de simples e complexo é sempre esse. Simples é aquilo que é um, complexo é aquilo que é mais do que um, que é feito de partes, aquilo que é composto, tá certo? Simples e composto talvez sejam melhores que simples e complexo, tá? Então, se um argumento simples é aquele que é composto de uma conclusão, obviamente o argumento complexo vai ser aquele que é composto de mais de uma conclusão. Vejam que o critério para reconhecer se um argumento é simples ou complexo não está no seu tamanho ou no seu número de premissas que ele tem, mas no número de conclusões. Uma conclusão, argumento simples, mais uma conclusão, argumentos complexos. Mesmo assim, argumentos complexos, em geral, né, eles apontam, eles indicam, eles chegam em uma conclusão, uma conclusão final, principal, maior, que é o objetivo daquela argumentação. Então, isso significa, né, que as conclusões que vêm antes, aquelas que são derivadas das premissas que já apareceram no argumento, mas que são usadas elas próprias a seguir como premissas para a conclusão final, serão chamadas de conclusões intermediárias, tá? Se vocês estão se assustando com esse monte de palavras, com esse monte de ideias, é uma coisa muito simples quando a gente começa a ver os exemplos. Então, vamos lá ver os exemplos do livro, né? Ver 2 ou 3 exemplos e... Então, vamos lá, share, cadê o share aqui? Share screen, esse aqui, não foi, né? Share screen, eu quero share screen, esse aqui, isso. Lá estamos, de novo, no Node, página 5, aqui, vejam só. Finalzinho da página 4 para a página 5, ele fala, né? Alguns argumentos se originam, aqui, vejam. Alguns argumentos se originam por etapas. Uma conclusão é inferida de um conjunto de premissas. Então, essa conclusão, talvez em conjunção com outros enunciados, com premissas, se eles não foram provados no interior do argumento, é usado como uma premissa para inferir uma conclusão adicional, a qual, por sua vez, pode funcionar como uma premissa para outra conclusão e assim por diante. Né? Que eu acabei de dizer para vocês. Uma tal estrutura chama-se argumento complexo. As premissas que servem como conclusões de premissas anteriores chamam-se premissas não básicas ou conclusões intermediárias, né? E vejam, eles falam, os dois nomes refletem o papel dual como conclusões de uma etapa e premissas do próximo, né? Eu provo uma coisa, conclusão, e eu uso isso que eu provei para provar algo a seguir, tá? As premissas que não são conclusões de premissas prévias, aquelas que a gente simplesmente introduz no argumento sem ter provado elas antes, chamam-se premissas básicas ou suposições, tá? A gente vai ver o que é exatamente uma suposição e como elas funcionam nos chamados argumentos hipotéticos, quando a gente vai trabalhando no cálculo proposicional, tá? Mas veja, como uma coisa que parece complicada, na verdade é bem simples de entender. A gente tem aqui um exemplo. Todos os números racionais podem ser expressos como quocientes de 2 inteiros.
Contudo, π não pode ser expresso como quociente de dois inteiros. Portanto, π não é um número racional. Evidentemente, π é um número. Logo, existe pelo menos um número não racional. Então, vejam só. Primeira premissa, o que aparece? Como é que abre esse argumento? Todos os números racionais podem ser expressos como quociente de dois inteiros. Os números racionais são justamente aqueles que podem ser expressos como a razão, né? Isto é, a relação entre dois números, tá? Contudo, π, número π, que é uma sequência infinita, né? Não pode ser expresso como quociente de dois inteiros, tá? Isso foi provado em algum momento? Não, foi colocado lá, então também é premissa, tá? E aí vem um portanto. Portanto, se vocês se lembram, é indicador de conclusão. Se é indicador de conclusão, o que vem depois é conclusão. Π não é um número racional. Conclusão de que todos os números racionais podem ser expressos como quociente de dois inteiros e π não pode ser expresso como um quociente de dois inteiros, logo, portanto, π não é um número racional. Vamos continuar o argumento. Evidentemente, π é um número. Isso é uma conclusão do que veio antes? Não. Ele está simplesmente, π é um número. Ele está simplesmente dizendo, afirmando, então é uma premissa básica, né, porque ela não é provada a partir de alguma outra coisa, né, que π é um número. A gente concorda que π é um número. Logo, conclusão do argumento todo, ótimo argumento, dedutivo, perfeito. Logo, conclusão, existe pelo menos um número não racional, tá? Veja algumas coisas, então, importantes ou interessantes nesse argumento. Primeira proposição, ela não é provada de nada, logo ela é premissa básica, tá certo? Segunda afirmação, né? π não pode ser expresso como quociente de dois inteiros. Também não é provado de nada, é premissa e é premissa básica, então, inicial, aquela com as quais a gente começa. A terceira premissa básica que aparece aí, ela vem pulando uma frase, π é um número. A gente tem, então, três premissas básicas nesse argumento. Dessas três premissas básicas, a gente não consegue chegar à conclusão que a gente deseja, que é que existe pelo menos um número não racional. A gente precisa, portanto, dessa conclusão intermediária, né? Esse portanto que vem depois. Portanto, π não é um número racional. Vejam que isso aí é uma conclusão das duas premissas anteriores nesse argumento. Agora, essa premissa, ela vai funcionar a partir de agora, porque ela tem esse valor duplo, né? Como essa conclusão, perdão, vai funcionar a partir de agora como uma premissa, né? Adicionando, então, essa conclusão intermediária ao meu rol de premissas, isto é, usando ela como premissa, né, do meu argumento completo, eu posso concluir a minha conclusão final, né, que logo existe pelo menos um número racional, tá? Então, vejam o que a gente tem aí, né? Um argumento complexo, é o que aparece aqui, feito de premissas básicas, né? As duas primeiras mais π é um número. Conclusões de premissas anteriores, né? Portanto, π não é um número racional. E uma conclusão final, que é que existe pelo menos um número não racional, tá? Leiam a explicação que ele dá. Agora, vamos introduzir uma outra coisa importante que a gente vai passar a usar até agora, a partir de agora, né, perdão, que é a forma padrão. O que é forma padrão? A lógica que a gente quer estudar, a lógica que a gente pretende estudar, a gente não chegou ainda nela, é a chamada lógica formal. A lógica formal tem esse nome, obviamente, por causa da sua forma, porque ela depende da forma, porque a ênfase, o que é investigado, é expresso, né, na forma do argumento, certo? A gente vai um pouco mais para frente, explorar um pouco melhor essa ideia de forma de argumento, tá certo? Mas, mesmo quando a gente está trabalhando em argumentos da linguagem natural, é interessante que a gente tenha um jeito de escrever os argumentos de um jeito fácil de serem reconhecidos, fácil de serem trabalhados, por exemplo, em uma aula de lógica, tá? O que isso significa? Então, vejam, vamos voltar lá ao exemplo do nosso amigo Note sobre os números não básicos, o π e os números não racionais, tá? Vocês vejam primeiro que no texto não aparece nada que separe premissas de conclusões. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso pegando linhas diferentes, né, no papel, na lousa, no computador, né, e colocando cada uma das proposições que aparecem em um argumento, né,
nessas linhas, separadas, umas das outras, né? Como, por exemplo, vejam, eu peguei aqui uma lousa, né? E eu escrevo, em vez de escrever tudo junto, eu escrevo a primeira frase aqui. Todos os números racionais são... Não vou escrever, tá? Aí depois eu escrevo minha segunda proposição, separada. Só de olhar, vejam que a gente não está trabalhando com lógica formal, mas o ponto interessante disso é que só de olhar, se eu vejo que tem um ponto, pulo uma linha e começa outra frase diferente, né? Eu tenho afirmações diferentes. Eu posso separar essas afirmações. Bom, e depois vem a minha conclusão, a primeira conclusão. Conclusão, portanto, de que π não é racional, tá? Bom, essa é a minha conclusão. Como é que eu faço para indicar isso? No livro, ele vai dizer, olha, eu coloco 3 pontinhos. Vocês podem colocar, então, vejam, né? 3 pontinhos. Mas tem outros símbolos que a gente pode usar também. Alguns usam um T deitado, tá? Alguns usam uma piramidezinha, um triângulozinho, vejam aqui, tá certo? Esses símbolos. O T, às vezes, é usado, vem do Frege, né? Às vezes é usado no sentido do Frege, às vezes é usado no outro lado, os dois são comuns. Quando vocês encontrarem esses símbolos, algum símbolo qualquer, vocês sabem que isso está indicando, então, conclusão. E é justamente isso que a gente vai passar a fazer agora. Vejam que esse argumento aparece aqui, reescrito na forma padrão. Uma proposição, uma premissa, né? Como é que eu sei que é premissa? Porque não tem nada na frente, não tenho meus 3 pontinhos na frente. Né? Premissa, primeira premissa. Se eu quiser, eu posso numerar e escrever aqui número 1, né? Bom, aqui, segunda premissa. Se eu quiser, eu posso numerar e escrever aqui número 2. Aí, terceira proposição, terceira afirmação, é conclusão. Marco aqui com o meu triângulozinho, com o meu Tzinho, com o jeito que eu quiser, que é uma conclusão. Só que lembram-se a premissa básica, então eu olho aqui do lado, sei que é premissa, e isso aqui é conclusão, tá certo? A última que aparece. Então eu tenho lá, né, os meus 3 pontinhos que indicam que se trata de uma conclusão. O ponto interessante aqui, né, é que a ordem também importa, né? A gente vê aqui qual é a ordem na qual o argumento se desenvolve. Essas três frases aqui, 1, 2 e 3, são premissas, mas elas não aparecem na mesma ordem, no mesmo momento, no argumento. Então, é 1, 2, 4. Aqui, 3 e 5 são conclusões, né? E veja, a conclusão 3, ela vem antes da conclusão 5. Isso está expresso, seja pelos números que eu dei lá, que não estão aqui, 3 e 5, seja pelo fato de que, na página, aparece um antes do outro, descendo, né, na vertical. Então, o que vem antes é anterior, logicamente, no argumento, e o que vem depois é posterior ao argumento. Então, as premissas básicas vão estar sempre no começo, conclusões intermediárias, premissas não básicas, premissas básicas adicionais vão aparecer depois, e, por último, no final do meu argumento, lá embaixo, eu vou ter a conclusão final, a conclusão principal do meu argumento. Isso são argumentos complexos, né? Argumentos complexos são argumentos que são compostos de mais de um argumento, na verdade, então, bem simples, tá? Bom, vocês se lembram, né, que eu falei que havia indicadores de premissa e de conclusão, e aqui a gente tem uma lista de alguns, tá? Essa lista não é completa, ela foi traduzida do inglês, então tem algumas expressões que a gente não usa muito, mas eu acho que vocês podem usar ela como referência e ir desenvolvendo a lista de vocês na própria cabeça de vocês, tá? Mas, obviamente, quando a gente encontra as expressões do tipo portanto, assim, daí, logo, então, em consequência, consequentemente, segue-se e tal, isso implica que vem uma conclusão depois. Quando a gente encontra pois, desde que, como, porquê, assumindo que, visto que, dado que, e assim por diante, a gente está diante de uma premissa. Uma é o resultado, né, o ponto de chegada, que eu atinjo, outra é o ponto de partida, o motivo, a justificação para aquele resultado que eu estou apresentando, ok? Leiam aí, façam uma fichinha com ela, que é útil, né? Todas as coisas é bom de fazer ficha. Eu tenho fichas desde da minha graduação, que quando eu tenho dúvida com uma coisa, eu vou lá no meu fichariozinho, né, de madeira, minhas fichas de papel. Vocês podem fazer isso no computador hoje em dia, tá? Que eu sou velho. E eu acho lá a minha referenciazinha, se eu quiser explicar, se eu precisar, tá? Aqui a gente tem alguns argumentos em que aparecem, né, os indicadores de premissa e de conclusão. Eu deixo para vocês fazerem isso, né? Não tem nenhum mistério.
Logo depois aparece uma coisa que eu não vou ver com vocês, que são os diagramas de argumento, tá? É possível a gente representar os argumentos como através de flechinhas e símbolos, mas como a gente não usa isso depois, praticamente, eu não raramente eu não passo isso, né, para os alunos, não vou também exigir de ninguém, se interessar, vocês podem ler, mas eu quero que a gente passe para alguns conceitos mais interessantes que aparecem em seguida, tá certo? Que são os seguintes, vamos ver se eu chego lá. Argumentos convergentes são argumentos nos quais várias premissas diferentes suportam uma única conclusão de modo complementar ou indireto, tá? Eles estão presentes, sobretudo, na linguagem, na lógica formal, na lógica informal, na retórica, e não tanto na lógica formal, que é onde a gente quer chegar. Portanto, também não vamos nos aprofundar sobre isso. Mas agora o que eu quero... Vou pular os enunciados implícitos, eu explico para vocês o que é um entimema, quando a gente estiver estudando os silogismos, vocês vão entender a mesma coisa. Um enunciado implícito é uma premissa suprimida, né? Se eu digo Sócrates é mortal porque todos os homens são mortais, vocês entendem o argumento porque vocês imaginam a premissa suprimida, que é a premissa de que Sócrates é homem, né? Porque vocês sabem que Sócrates é homem. Isso é um antimemo, um enunciado implícito, premissa suprimido, tá? Pode ser uma falácia em certos casos, ou pode ser simplesmente um aspecto do argumento, tal como ele é apresentado informalmente. Agora que a gente falou bastante, né, de lógica formal e informal, o que eu quero justamente fazer com vocês é terminar essa aula, eu acho que eu passei aqui. Tem algum momento em que o sujeito distingue lógica formal e lógica informal? Deixa eu achar aqui no papel, que aí eu passo para você. Eu acho mais fácil aqui. Diagramas de argumentos, lógica formal e informal, argumentos convergentes, enunciados implícitos. Não, é o último mesmo. Eu acho que tudo isso tinha que vir antes e não depois, tá? Depois eu volto para o uso de menção também, aqui eu não acho que é a hora da gente ver isso, mas eu quero que vocês prestem atenção, né, para o fato de que, como diz o autor, vamos lá? A lógica pode ser estudada de dois pontos de vista, a formal e a informal. Lógica formal é o estudo das formas de argumento, modelos abstratos comuns a muitos argumentos distintos, né? Enquanto, ao contrário, ele vai definir um pouco abaixo, lógica informal é o estudo aqui, né, de argumentos particulares em linguagem natural e do contexto no qual eles ocorrem, tá? Vamos entender um pouquinho essas definições e ver do que ele está falando, o que a gente pode fazer com elas, tá? Primeiro, como todas as definições em filosofia, a maior parte delas pelo menos, né, apesar de ela parecer apontar uma distinção muito clara, né, uma fronteira muito radical entre dois tipos de prática, ou melhor, de investigação, né, na verdade, as fronteiras, em casos concretos, não são tão claras assim, mas isso vocês podem se preocupar depois se entenderem o básico, tá? Tem um bom problema de filosofia da lógica, né, de metafilosofia, né? Bom, mas enfim, a lógica formal é aquela que trabalha justamente com os argumentos de um ponto de vista formal, abstrato, abstraindo do quê? Abstraindo do contexto, da situação, de com quem você está falando, de quem você quer convencer, de que tipo de linguagem você usa, de que tipo de termo você usa para se referir a certos objetos, a certos conceitos e assim por diante. Enquanto a lógica informal é aquela que investiga argumentos concretos aqui e agora. Estuda argumentos tais como eles se apresentam em situações de fato, em situações concretas. O argumento que fulano disse, o argumento que é usado para justificar tal coisa no contexto de tal debate e assim por diante. Se a gente quiser, a gente pode, inclusive, fazer uma série de distinções ou de separações muito interessantes, tá? Que ajudam a gente a pensar isso, tá? E que também elas próprias podem e devem ser questionados e não são totalmente radicais, né? Não é uma régua que a gente passa, é mais uma espécie de manual de instruções que diz para a gente em que caixinha a gente deve colocar, e tem casos em que a gente não sabe muito bem em que caixinha a gente deve colocar, que é natural. A primeira coisa interessante é que
Se vocês não conhecem a lógica informal pelo nome lógica informal, provavelmente vocês conhecem lógica informal pelo nome de retórica, que é um dos modos pelos quais a gente pode se referir a esse exame concreto dos argumentos em situações fáticas, né, em situações no aqui e agora, argumentos reais que a gente examina. Outro nome que a gente dá para a lógica informal, principalmente hoje, é teoria da argumentação. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar vários livros, todo um campo de estudos dedicado à teoria da argumentação. Como é que as pessoas, conversando, debatendo em livros ou no parlamento, de fato apresentam, constroem seus argumentos. E a conclusão a qual a gente chega, quando a gente estuda a teoria da argumentação, é que, primeiro, a maior parte dos argumentos que a gente usa informalmente não poderiam ser chamados de fato de argumentos de um ponto de vista formal, né? E segundo, que os critérios, as regras que a gente segue são muito diferentes nos dois casos, né? E por isso que saber se um argumento é bom ou não concretamente, né, é muito mais difícil do que simplesmente examinar a validade do argumento ou a verdade das premissas de um modo abstrato, né, e digamos assim, universal, tá? Mas a primeira grande diferença que a gente pode estabelecer entre o domínio da retórica, ou da lógica informal, de um lado, e o domínio da lógica formal, ou simplesmente da lógica do outro, tá? É o fato de que a lógica está preocupada, ou o seu conceito central é o conceito de verdade. A lógica busca a verdade. Tá? Ela busca a verdade, não no sentido de que ela investiga e quer descobrir novas verdades, mas ela busca a verdade como um objetivo. Acho que a gente pode definir a lógica, inclusive, uma definição que eu acho muito boa, né? Dizendo que a lógica é a ciência da preservação da verdade. Como é que eu faço para, partindo de verdades, chegar sempre em uma verdade e jamais em um enunciado falso, tá? O que a lógica busca preservar é a verdade, isso que é importante para ela. Já o que a lógica informal busca, aquilo que a gente busca em um contexto argumentativo concreto, não é tanto a verdade, mas é a verossimilhança, é parecer verdadeiro. Quando alguém divulga um dado falso, né, por exemplo, sobre Covid, para justificar o seu ponto de vista sobre aquilo lá, por que ele faz isso? Ele está consciente de que ele está mentindo? Talvez esteja, talvez não, mas não interessa. Mas ele sabe que o seu interlocutor, o seu ouvinte, aquele que está predisposto a acreditar nisso, está predisposto a aceitar também a verdade daquela premissa. Então, se eu disser que tal remédio funciona, né, porque a minha tia se curou da doença porque tomou tal remédio, e o sujeito está predisposto a acreditar aquilo, eu não preciso provar a verdade da minha afirmação. Eu posso simplesmente trabalhar no domínio da verossimilhança, porque o meu interlocutor pressupõe que aquilo que eu diga seja verdade. Ele está predisposto a aceitar que aquilo que eu diga seja verdade. E aquilo que me interessa vejam só, que é outro ponto muito importante, uma diferença muito importante entre lógica formal e lógica informal. Na lógica formal, o que a gente quer é demonstrar, é provar. Prova e demonstração são conceitos da própria lógica, que eles próprios são difíceis de entender, tá? Tarski, por exemplo, tem uma definição do que é prova, né? Prior, Church, os grandes lógicos todos se preocuparam em definir o que é uma prova, né? Porque é uma coisa difícil, a gente precisa dizer, bom, uma prova é isto, tá? Uma prova, dito de modo muito simples e grosseiro, é quando de um certo conjunto de proposições verdadeiras deriva-se formalmente, né? Segue-se formalmente uma proposição que também é verdadeira, tá? Mas se aquilo que me interessa é a prova, né, esse caráter necessário da minha conclusão, na retórica, na lógica informal, quando eu estou debatendo com alguém no bar, ou no parlamento, ou na sala de aula, o que me interessa, muitas vezes, é simplesmente o convencimento, demonstrar ao outro que eu estou certo e que ele está errado, né? A retórica é um exercício de combate com o qual as pessoas confundem, muitas vezes, a lógica. Tá? A lógica é simplesmente o estudo da validade das inferências, né? Mas a retórica é, de fato, esse domínio no qual argumentos diferentes se enfrentam, né? Por isso, o que importa, se você está debatendo com outra pessoa diante do auditório, no final das contas, não deveria ser assim, talvez, mas é convencer aquele auditório. Então, vejam,
A lógica formal se preocupa com a verdade, a lógica informal com a verossimilhança. A lógica formal busca a demonstração, a lógica informal, a retórica, visa o convencimento, tá certo? Então, por isso que a gente também tem domínios de investigação diferentes, porque as regras são diferentes. A lógica formal se faz normalmente em uma linguagem que é justamente formal, isto é, onde não importa tanto a linguagem concreta, e em uma linguagem que às vezes é até mesmo artificial. A gente vai introduzir esse conceito de linguagem artificial um pouco mais para frente, quando começar a estudar o cálculo proposicional, cálculo de proposições, que é a nossa primeira linguagem artificial, né, que a gente vai trabalhar em sala de aula ou em vídeo, né, pelo menos, tá? Ao contrário, os argumentos da lógica informal, da retórica, se fazem na linguagem natural, em português, em inglês, em banto, em uigur, a língua que seja, né? E usando todos os vícios, cacoetes enfim, essas pausas que a gente faz, que obviamente o texto escrito não pode aparecer, mas que passam na comunicação oral, usando todos esses artifícios, né, gestos, tom de voz, para convencer a nossa audiência. Se a lógica formal, então, é universal, abstrata, ela é também atemporal, né? Um argumento logicamente válido, dedutivamente válido, ele não vai deixar de ser válido depois de 200 anos ou de 2000 anos, enquanto argumentos válidos, entre aspas, no domínio da retórica, podem mudar de estatuto, né? Se eu dissesse que a astrologia era uma ciência, falando de 2000 a.C., no Renascimento italiano, pode ser considerado verdadeiro. Se eu disser que a astrologia é uma ciência em 2021, desculpem, não será considerado verdadeiro, tá certo? Então, esse tipo de dependência, por exemplo, do tempo, da situação concreta, do aqui e agora, da audiência com que eu estou falando, né, é característico da lógica informal. A lógica formal é dedutiva, né? De premissas verdadeiras, eu quero conclusões necessárias, eu quero conclusões que são impossíveis serem falsas se as premissas são verdadeiras. Na lógica formal, aquilo que eu busco são argumentos que são indutivamente fortes, ou pelo menos indutivamente, mesmo que sejam indutivamente fracos, sejam convincentes, eu quero que eles funcionem com a minha audiência, né? Quando um político usa palavras de ordem para o seu tipo de público, ele está usando desses artifícios retóricos, né? Bom, então, o fato de uma buscar conclusões necessárias e outra buscar conclusões prováveis também separa lógica formal e lógica informal. Então, para concluir, outra diferença interessante é que a lógica formal é o domínio da necessidade, né? Enquanto a lógica informal, a retórica, a teoria da argumentação, é o domínio da possibilidade, né? Se eu vejo alguém chegar da rua com um guarda-chuva, é bem provável, é possível que esteja chovendo lá fora, mas não é necessário que esteja chovendo lá fora. Ele pode estar levando o guarda-chuva para a prima e ter se molhado, né? Se o guarda-chuva estiver molhado. Ele pode ter comprado o guarda-chuva, né? Não é necessário que esteja chovendo, mas é um bom indício de que está chovendo, todas as coisas estando normais, tá certo? Só para não dizer que eu não falei do uso e menção, eu vou falar do uso e menção, tá? Às vezes palavras podem ser... Não vou falar, depois eu falo disso, tá? Vamos ficar por aqui, que já deve estar longuinho esse vídeo. E agora vamos dar uma pausa, vamos stop share screen, vamos ver se eu acerto agora. Stop recording. Então, tchau. A gente viu, então, argumentos complexos, lógica formal e informal. Até daqui a pouco.